O Sol entrou em Câncer. Tô atrasado para rolê? Tô atrasado para rolê. Mas essa é uma tiragem que vale pro ano inteiro, né? Então, desde que o canceriano faz aniversário até o próximo ano. Oi, se você não me conhece, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E hoje eu vim fazer uma tiragem de revolução solar aí pros nossos cancerianos. Aproveita, já curte esse vídeo. E se você conhece algum canceriano, alguma canceriana por aí, já manda esse vídeo pra ela também. Esse é um jogo em que eu tiro aí mais ou menos 8 cartas, né? Que tem 8 perguntinhas aí que vão fazer um levantamento, né? De como foi esse ano que passou, qual é a energia para esse novo ciclo dos cancerianos e aonde eles devem focar no próximo ano, quais serão os maiores desafios, né? E quais são os conselhos aí do tarô para as pessoas do signo de Câncer a partir do momento que elas fazem aniversário até o próximo aniversário delas em 2025. E eu começo aí perguntando ao tarô como é que foi fazendo o ano anterior, né? Um resuminho aí de como é que foram as energias do ano anterior para os cancerianos. Carta dos Enamorados. Carta dos Enamorados, que é uma carta que vai falar sobre amores, sobre paixões, né? Sobre amor próprio, mas também é uma carta que fala muito sobre escolhas. Então aí, provavelmente, os cancerianos se viram em grandes dilemas, né? Com dificuldade de fazer escolhas, e escolhas do tipo, não sei se casa, se compra uma bicicleta. Mas toda vez que essa carta aparece como regência aí, a gente entende que a única escolha é a escolha do nosso coração, né? O que pode ser bastante desafiador para os cancerianos, porque tem, né, alguns deles que têm dificuldade de dizer não, de impor limites, né? Se sentem facilmente invadidos, então, né, fazer escolhas requer abrir mão, né, de alguma coisa, toda escolha é uma renúncia. E às vezes precisa dizer não para as pessoas, né? Pode ter sido aí um ano desafiador nesse sentido, dessas escolhas que precisaram ser feitas. E em seguida eu pergunto, né, o que se aprendeu, qual foi o grande aprendizado desse ano anterior, né, para os cancerianos. Olha, carta do Imperador, carta de estrutura, carta de organização, né? Uma carta que fala sobre a gente ser senhor da nossa própria vida, né? Ser senhora da nossa própria vida, né? De não precisar tanto, ou então aprender a seguir os nossos próprios rumos sem que os outros ditem, né, o que precisa ser feito. É uma carta também que fala sobre estrutura, organização, então talvez tenha sido aí, né, um ano em que os cancerianos aprenderam a se organizar, né, a colocar a vida em ordem, que aproveitaram para colocar a vida em ordem, né, conseguiram ser mais práticos, mais objetivos, né, porque é uma carta que fala disso, dessa estrutura. Talvez trabalho, conseguiram se estruturar melhor no trabalho, ou então na vida prática do dia a dia, né? Provavelmente, mas assim, independente de que área, né, isso foi mais forte, mas provavelmente foi um ano em que os cancerianos conseguiram, né, se estruturar um pouquinho mais. O que pode ser interessante, porque, né, foi o ano regido aí por escolhas, né? Então, quem conseguiu se estruturar talvez conseguiu fazer essas escolhas, né, de uma forma mais assertiva, né? O imperador, ele tem muito dessa coisa da terra, né? Então talvez tenha sido aí um ano mais aterrado para os cancerianos. Ok, assim, né? Foi um ano de escolhas, conseguiram se estruturar, né? Conseguiram se organizar melhor, mas o que ficou para depois, né? O que ficou ainda para ser trabalhado? O que o canceriano traz aí desse ano anterior para esse novo ciclo, né? Porque não deu tempo, não conseguiu trabalhar ainda. Olha, carta do louco.
A carta do louco vai falar sobre esse devir, sobre essas possibilidades, sobre a liberdade, sobre leveza. Então ainda faltou lidar das coisas com uma certa leveza, com uma certa harmonia, sem precisar que as coisas estejam muito bem estabelecidas ainda, né? O louco traz essa energia do devir, das possibilidades, né? De deixar as coisas acontecerem com um fluxo, né? O que realmente seria difícil, né? Se foi um ano mais de estrutura, foi um ano que aprendeu a se organizar mais, né? A ter coisas mais sólidas, né? São dois aprendizados bem opostos, na verdade, né? Então, se foi um ano, né, de mais estabilidade, mais organização, mais estrutura, essa leveza aí provavelmente ficou faltando. O interessante, o ideal para todos nós é que a gente consiga lidar, né, com essa fluidez, com essa flexibilização, com essa leveza, mas também com estrutura, né, de conseguir colocar tudo isso na vida. Mas isso é um aprendizado eterno, né? A gente está sempre buscando essas coisas e sempre entendendo, desaprendendo e entendendo novamente. Mas ficou aí para os cancerianos, né? Desse ciclo que termina agora, né? Para esse novo ciclo, entender como é que leva a vida com uma certa leveza, deixar fluir as coisas, né? Não precisar ser tão pesado, tão denso as coisas. E aí em seguida eu pergunto, para onde está se encaminhando esse canceriano aí? Como é que estão as energias? O que está por vir? A gente tirou a carta da sacerdotisa. Então, carta que vai falar sobre uma introspecção, sobre uma intuição muito forte, sobre olhar para si, entender quais são a carta de aprendizado, né, de autoconhecimento, de valorização daquilo que a gente já tem, né, dos nossos próprios conhecimentos, né, uma carta que fala muito sobre a gente já tem uma sabedoria interna que é nossa, né, é importante que a gente dê conta dessa sabedoria, né? Que a gente acesse essa sabedoria, né? E que a gente siga a nossa intuição para isso. E aí a quinta carta vai falar sobre a regência, né? Qual é a energia que vai reger esse novo ciclo? Então a gente já falou um pouquinho de como foi, o que a gente o que se aprendeu, o que ficou para aprender, para onde está se encaminhando e agora qual é a energia que vai nortear todo esse aniversário aí, todo esse novo ano de vida aí do canceriano. Ou canceriana. Olha, carta bonita, carta da estrela. Carta que vai falar sobre a gente saber esperançar, saber desejar, saber organizar o nosso desejo, né? É uma carta que fala, olha, deseje o mais alto possível, né? Deseje tudo que você quiser, confie nesse desejo, porque a gente não está sozinha. A partir do momento que a gente tem nitidez daquilo que a gente quer, existe toda uma egrégora ali, prontidão para que a gente consiga aquilo que a gente quer, né? É uma carta que fala dessa estrela guia, dessa guiança, tendo essa guiança, né? O nosso desejo interno como guiança. É uma carta também que fala sobre estarmos, sobre a expressão do eu, né? Então a gente tem aqui uma pessoa nua, toda vez que a gente tem uma pessoa nua no tarô, a gente está falando de estar no mundo sem máscaras, né? De se expressar como nós somos realmente. E ela tem uma pezinho na água, mas ela tem aqui, né, o joelho, né, a perna. Ela tem aqui a perna fincada na realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, ela deseja, ela lida com as emoções, ela consegue dar conta desse querer e dessas emoções, mas ela tem ali uma realidade. É uma carta muito que fala desse lugar bonito, né, do desejo, mas ela é muito prática. Então, assim, olha, não adianta só querer, né? Não adianta só esperar, né? Ela fala de um esperançar, de uma ação, né?
Então, você precisa ter nitidez daquilo que você deseja, você precisa correr atrás ou andar, né, se movimentar em direção àquilo que você deseja. E a partir do momento que você tenha esse desejo como norteador, como guiança, né, as coisas elas vão entrar meio que no fluxo, né, porque você não tá sozinho no universo. É uma carta que fala muito sobre confiança, né, confiar que as coisas vão dar certo. Em seguida a gente fala sobre qual será o grande desafio para o canceriano nesse novo ciclo. Carta da Roda da Fortuna. Roda da Fortuna que fala, olha, você não está sob o controle das coisas, né? Uma carta que fala sobre mudanças inesperadas, né? Às vezes, né, um giro aí completo das coisas e que a gente não tá e que o canceriano, que a pessoa em si não tá sob controle, né? Essa é uma carta que pode ser bastante desafiadora, porque não ter o controle é difícil para muita gente, né? Entendendo aí que às vezes você se coloca, né, num direcionamento, né? Você quer, deseja e as coisas têm um revés, né? É interessante quando a gente fala, né, que a energia do ano é a carta da estrela, né? Que é uma carta que fala sobre desejo, sobre confiança, né? Confiança em si, confiança na sua expressão do eu, confiança em algo maior. E aí a gente tira como desafio a Roda da Fortuna, que é uma carta que fala, olha, você não está sob controle. Porém, é uma carta de mudanças, né? Mudanças bruscas, porém, em geral, bastante positivas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente se coloca na direção daquilo que a gente pensa que é o caminho para o nosso desejo, né? Mas vem o universo e diz, não, olha, não é por aí, é por aqui. Sabe? Então, assim, vai exigir confiança quando as coisas mudarem, né? Vai exigir que a gente consiga flexibilizar ali, voltando para a carta do louco, né? Aquela carta, né, que fala, olha, ficou entender, levar as coisas com leveza, entender que a gente não sabe todo os próximos passos do caminho, né? Deixar, né, dar espaço para o devir, dar espaço para as coisas acontecerem. Então, vai ser um ano assim, mas se você tem nitidez daquilo que você quer para você, daquilo que você deseja, dentro da sua expressão, porque a carta da estrela tem muito esse componente, né? O que é a sua expressão? O que é a expressão do seu eu, né? O que você deseja? Não é o que disseram pra você, porque às vezes a gente tem aí a nossa vida toda programada dentro daquilo que a sociedade espera, os nossos pais esperam, daquilo, né, que vai ser confortável pra gente, buscando um conforto, buscando uma estrutura, e que não que seja errado, a gente precisa de conforto, é óbvio, mas esse conforto, ele expressa quem você realmente é. Então, é um bom ano aí pro canceriano dar uma olhadinha sobre isso. E aí, penúltima cartinha, a gente fala sobre aonde a pessoa de câncer aí deve focar sua energia nesse próximo ciclo. Olha, no movimento, né? Carta do carro, arcano carro, carta que vai falar sobre movimento acelerado, sobre foco, sobre conquistas, né? É uma carta também conhecida como a carta do sucesso na batalha, então é uma carta, né, de conquistas, porém, assim, né, é a carta do sucesso na batalha, ou seja, vão ter desafios, vão ter dificuldades, né? E é uma carta que fala,
é como a gente lida com as dificuldades, como é que a gente se comporta nos momentos mais desafiadores da nossa vida, que a gente se forma e se reforma enquanto pessoa. Então é como a gente lida com os outros, é quando a gente lida com as situações que são impostas pra gente, que a gente vai construindo esse ser que somos nós, né? Então, entendendo aí, né, que esse é o ano regido pela carta estrela, né, que é uma carta que fala sobre esperançar, sobre desejo, sobre ação em foco desse desejo. Aí a gente tem aqui como aonde você precisa focar nesse ciclo, diz, olha, você precisa focar no movimento. Então, colocar esse desejo em movimento, né? Quais são as ações, né, que você precisa ter para colocar esse desejo em movimento? Entendendo que quando o carro aparece, tem desafios no caminho, com certeza. Vai ser um pouco desafiador, né? Vai ser provavelmente desafiador se colocar nesse movimento, mas é uma carta de sucesso. Então, assim, se você tem como objetivo esse desejo, se você confia, se você tem nitidez daquilo que você quer, se você entende que não vai ter todo o controle, né, de tudo sempre, se você consegue levar as coisas com leveza, garantido sucesso aí na frente, entendeu? Então é uma carta que vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente finaliza o jogo perguntando qual será a lição mais importante para essa pessoa de câncer aí nesse novo ciclo que ela adentra aí a partir do momento que ela faz aniversário. Carta da Imperatriz. Gosto bastante dessa carta. É uma carta que vai falar sobre abundância, sobre crescimento, sobre nutrição, sobre a gente saber governar a nossa vida de uma forma mais intuitiva, mais cuidadosa, né? Sobre a gente conseguir criar e cultivar aquilo que a gente quer no mundo. É uma carta que nos impulsiona a levantar e a construir, né, aquilo que a gente deseja lá na Carta da Estrela. Então, concluindo aí esse jogo, né, de revolução solar para as pessoas de câncer, eu diria que é um ano bem interessante e um ano de confiança e descoberta, né? A gente teve ali a sacerdotisa com essa carta, né, para onde a gente está se caminhando, né, que é para uma carta que fala sobre autodescoberta, que fala sobre autoconhecimento, né? E essa carta, ela foi potencializada pelas outras que vieram ao longo de si, né? Em seguida a gente tem a estrela como carta de energia do ano, que é uma carta que fala sobre a expressão do eu, sobre o desejo, sobre ter nitidez daquilo que se quer, né? Sobre esperançar nesse lugar que a gente coloca para o mundo qual é o nosso desejo e vai atrás desse desejo. Ao mesmo tempo, a gente tem como grande desafio a roda da fortuna, que é essa carta, olha, você não está sob controle. Você precisa saber para onde você quer ir, ter nitidez disso, mas você não está no seu controle. E vai haver mudanças nessa sua trajetória, né? Nesse caminho que você traça, provavelmente, né? Porém, é uma carta que, na grande maioria das vezes, são mudanças muito positivas, né? Mesmo que seja desafiador pra gente nesse momento que a mudança aconteça, que a gente não consiga ter uma clareza, uma nitidez, né? Do porquê que isso tá acontecendo com a gente. Mas aí o louco que ficou do ano passado para esse ano, né? Que diz, olha, é preciso ter leveza, é preciso seguir, né? Dar espaço pro devir, ir de coração aberto, sem saber exatamente quais são todos os próximos passos. A gente não precisa saber disso, só se colocar em movimento. E o grande foco, né, do ano para a pessoa de câncer é exatamente o movimento com a carta do carro. É dizer, olha, se coloque em movimento e esteja atento, né, nos desafios que vão aparecer, porque esse desafio, né, que vai ocorrer, e vai ocorrer porque o carro, quando aparece, né, desafio é certo, e assim, na vida, né, desafio é certo também,
Mas como é que a gente lida com os desafios, como é que a gente lida com os conflitos, com as pessoas envolvidas nesse conflito, é que a gente vai... É o grande fruto, né, dessa pessoa que vai finalizar esse ciclo. E é assim que a gente se refaz, né, se reestrutura enquanto pessoa no mundo. E é sobre isso também a carta da sacerdotisa, quando ela fala de autoconhecimento. A partir do momento que você passa por alguns conflitos na vida, né, e que você tem que lidar com determinadas situações, né, que você consegue lidar com elas, né, você acaba aprendendo um pouco mais de si mesmo, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo, entendendo quais são os seus bloqueios, né? Quais são as dificuldades, né? Aonde você consegue lidar melhor com as coisas, né? Mas toda viagem é um grande aprendizado, né? E a carta do Carl é isso, né? Essa viagem, né? A roda da fortuna também, né? Fala dessa mudança inesperada, desse movimento, né? Então eu diria que é um ano de movimento pro canceriano, de autoconhecimento e de confiança. E é isso. Essa foi uma tiragem de Revolução Solar. Se você gostou desse vídeo, curta, porque é importante, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.